São 7 horas e 50 minutos, a gente abre espaço para a nossa coluna de saúde. Toda sexta-feira a gente recebe aqui um médico para falar sobre os mais diferentes temas. E hoje o nosso convidado é o médico intensivista, Dr. Márcio Ronaldo. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder divulgar para o público algumas informações importantes sobre a medicina. Hoje a gente vai falar sobre essas bactérias multiresistentes e a gente conversava aqui um pouquinho antes da nossa entrevista, de abrirmos para o público. Esse é um assunto que começou a ser discutido com mais frequência faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo. Pelo menos 10 anos atrás, quando eu já fazia algumas entrevistas sobre saúde, eu não lembro de falar sobre bactérias multiresistentes. Perfeito. Esse tema se tornou bastante em voga nos últimos anos, principalmente porque nas UTIs os pacientes eles têm permanecido mais tempo, os pacientes têm morrido falecendo um pouco mais tarde. E com isso, eles passando um maior tempo dentro da UTI e eles acabam desenvolvendo alguns tipos de infecções que são resistentes aí aos antibióticos convencionais, né? Então, com esse aumento de longevidade, aumento do número de dias de internação, é necessário a criação de novos antibióticos para tratamento aí dessas novas bactérias que vêm surgindo. E nos últimos tempos a gente percebe que não estão surgindo muitos antibióticos para tratamento dessas bactérias multiresistentes. Essas bactérias, digamos, elas com o tempo vão ganhando resistência aos antibióticos existentes e aí fica mais difícil de eliminá-las, digamos assim. Não sei se é esse o termo. Perfeito. Então, assim, as bactérias, as que não são resistentes, elas são facilmente eliminadas com os antibióticos convencionais. Com o uso indiscriminavelmente dos antibióticos, vão surgindo cepas, vão surgindo novas bactérias que não são mais toleráveis a esses antibióticos convencionais. Com isso, vão sendo selecionadas essas bactérias e daí elas vão se tornando multiresistentes. Então isso tem muito a ver com o próprio fato de, como você disse, o tratamento, o período que as pessoas ficam ali, ficam recebendo os antibióticos, os medicamentos, e aos poucos essas bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes e aí fica quase impossível combatê-las. Perfeito. Um outro cuidado muito importante que a gente precisa ter e que a gente tem na nossa UTI principalmente que os pacientes mais graves, a equipe de saúde, ela tome muitas precauções, tais como a lavagem de mãos, procedimentos simples, lavagem de mãos, uso de equipamentos adequados, o não uso de dispositivos invasivos por muito tempo. Tudo isso favorece aí ou a contaminação cruzada do profissional de saúde, se não lava as mãos de um paciente para o outro, né? Os dispositivos invasivos, quanto mais tempo eles ficam no paciente, maior a chance do desenvolvimento dessas bactérias. O aparecimento e o desenvolvimento dessas bactérias se dá em todos os procedimentos dentro do hospital ou não? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Essas bactérias, principalmente, elas surgem ou elas são adquiridas principalmente nos ambientes onde a gente tem mais procedimentos invasivos, onde o paciente precisa de mais hospitalização e maior tempo de internamento, como nas UTIs. Tá, quando a gente fala de procedimentos invasivos, a gente está falando principalmente de cirurgias, né? Perfeito. Tanto as cirurgias à beira do leito na UTI, quanto o uso de catéteres invasivos, catéter venoso central, os tubos para ventilação mecânica, tudo isso favorece. É bem interessante esse aspecto, né? Quer dizer, não são todos os procedimentos que acabam ajudando na proliferação das bactérias. Alguns são mais suscetíveis. Perfeito. Então, o paciente que fica mais tempo na ventilação mecânica, precisa de um aparelho para respirar através de um tubo, aquele que tem sonda vesical, por exemplo, maior tempo, dispositivos invasivos, catéter venoso central, esses são os pacientes que têm mais suscetibilidade para isso. Doutor Márcio, e muitas vezes a vítima dessas bactérias multiresistentes pode ser uma vítima jovem, né? Perfeito. Principalmente os extremos de idade, Ronaldo. Então, os pacientes velhos e os mais novos. Os mais velhos, os mais novos e aqueles que têm alguma imunodeficiência também são os mais acometidos. Esses são... Mas os jovens também, eles são acometidos também. Quando gera alguma infecção oportunista, também eles são acometidos. Isso é um detalhe bastante complicado. Agora, doutor,
Esse é um cenário que não tem muito o que fazer, né? Assim, você disse aqui, claro, tem às vezes alguns comportamentos, algumas atitudes, mas as bactérias, elas são invisíveis, estão ali proliferando. É o tipo de situação que é quase que como resultado, consequência, desdobramento do próprio conhecimento científico. Perfeito. Então, mais uma vez, com a expectativa de vida aumentada aí nos brasileiros também, né? E os pacientes, eles acometidos pelas doenças, no qual a gente começa a tratar com antibiótico padrão, né? Então vale lembrar também que os pacientes graves, a gente não pode logo de cara começar a tratar com antibiótico de última geração, já os antibióticos que já são para as bactérias multiresistentes. A gente precisa começar um tratamento padrão e vendo através de culturas, através de exames laboratoriais, né, que esses pacientes aí adquiram daí posteriormente as bactérias resistentes, aí sim a gente deixa somente para esses casos o uso dos antibióticos aí de amplo espectro, esses antibióticos aí que são específicos para as bactérias multiresistentes. É quase como se começasse a tentar matar um bicho com uma arma mais leve. Perfeito. A gente fala que a gente não pode matar uma bactéria com um tiro de canhão, por exemplo. A gente precisa começar, né, sempre mais do menos devagarinho. para mais. Muito bem. Doutor, nesse cenário que a gente está apresentando aqui para o público dessas bactérias, é essa a principal razão de antibióticos terem sido proibidos de se vender na farmácia sem uma indicação médica clara, né, com receituário, porque até anos atrás a gente ia até uma farmácia e comprava um antibiótico, às vezes para uma doença relativamente tranquila, né, fácil de ser tratada. Perfeito. Então, isso é muito importante porque com o uso indiscriminado dos antibióticos, aí a gente podendo comprar na farmácia sem receita, isso também gera uma pressão seletiva aí sobre essas bactérias. Então, com um controle maior, uma boa consulta com médico especializado, necessitando realmente aí de um antibiótico, aí sim a gente vai dar uma receita, vai dar aí específico para aquele problema no qual o paciente tenha. E a gente pede aí para a população que, né, não tente, isso já é proibido, mas que não se medique por conta própria, porque isso também acaba gerando aí a seletividade dessas bactérias. Quer dizer, a bactéria é esse bichinho, digamos, que vai criando resistência aos medicamentos que vão tentar combatê-las, né, que vão tentar matá-las. E conforme vai dando medicamento, ela vai criando mais e mais resistência. É exatamente por isso que aquilo que você falou no comecinho da conversa, né, que os novos antibióticos estão sendo difíceis de tratar, de combater. Embora os laboratórios invistam nisso, hoje está cada vez mais complicado. Né? Isso, perfeito. Então, aí, muitas vezes o paciente é receitado aí um antibiótico e ele acaba tomando, por exemplo, se são 7 dias de tratamento, com 2 dias ele acaba melhorando e ele acaba descontinuando o uso do antibiótico. Né? Essa bactéria, posteriormente, ela pode retornar, selecionando as bactérias mais resistentes e aquele antibiótico que foi receitado anteriormente já não vai ser mais eficaz. Olha que coisa. Então, inclusive, quando a pessoa recebe um diagnóstico e uma indicação de tratamento, de tomar um remédio, não é porque aliviou os sintomas que ele pode parar. Tem que terminar o medicamento para que essa bactéria não volte. Perfeito. É fundamental aí a orientação médica, o tempo de tratamento, que ele seja seguido à risca. Muito bem. Doutor Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço e estamos à disposição aí para novas entrevistas. O Dr. Márcio Ronaldo, ele que é médico intensivista, veio falar hoje sobre as bactérias multiresistentes, um assunto sério que hoje tem preocupado o setor médico, porque, lamentavelmente, as bactérias estão cada vez mais resistentes, não respondem aos tratamentos, enfim, e aí gente acaba perdendo a vida por conta disso. Bom, com essas informações, a gente termina por aqui o Ponto com News. Eu agradeço você pela companhia nesta sexta-feira. E a você que esteve com a gente não apenas hoje, mas também ao longo da semana. Valeu mesmo. Muito obrigado. Bom fim de semana. A gente se fala segunda-feira. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar.
apresentamos o aplicativo da Band. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, participar dos programas, ver e rever seus vídeos preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da Band, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Mais de 3 milhões de pessoas já estão usando o aplicativo da Band. E você não pode ficar de fora. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. Muito bem-vindo a você que chegou agora e vai conosco até as 9h10 da manhã. A partir de agora falamos para todo o Brasil, para todo o planeta, através disso aqui, ó. Através do smartphone, do celular ou do site band.com.br/Café com Jornal. Você não precisa estar em casa para acompanhar o Café com Jornal. Essa é a bancada mais bem informada do Brasil. Aqui tem Ana Paula Rodrigues, Laura Ferreira, Mauro Soares. Tem a nossa reportagem espalhada por todo o Brasil, pelo mundo e principalmente a sua participação pelas redes sociais. Olha os endereços passando aqui o tempo todo. WhatsApp 999-010203, prefixo 11, o número mais fácil do Brasil. Daqui a pouquinho tem o nosso Top 5, mas antes, as principais notícias do dia. Alternativa, deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha contrata escritório de advocacia que atuou no acordo de delação premiada de empresários na Operação Lava Jato. O criminalista